Muito bem. Deixa eu só... Bom, dando continuidade, né, às verificações, estado limite de serviço, a gente ainda a mesma viga, né, mesmo exemplo, para a gente já até ter parâmetros melhores aí de comparação, né? Bom, para essa mesma viga, certo? Essa daqui, deixa eu ver, aliás, aqui. Agora a gente vai fazer a verificação de abertura de fissuras, certo? A abertura de fissuras, ela é feita utilizando a combinação frequente de carregamento, tá? Então, a combinação frequente, né, ela é a carga permanente, valor característico, mais um psi da carga variável. Eu vou abrir aqui a norma, porque esse psi aí, ele dá... aqui, para a gente poder entender melhor. Deixa eu só ver onde é que está isso aqui. Mais ou menos no começo. Capítulo aqui sobre segurança, coeficiente de ponderação, tá aqui, ó. Certo? Aqui são os coeficientes gama, né? E aqui valores do gama F para Psi0, Psi1 e Psi2, né? Quando que a gente usa cada um deles? Psi0 para combinações normais, estado limite último, né? O A para valores de Psi1 relativo a pontes, principalmente para problemas de fadiga, mas aí fadiga trata-se lá numa seção 23 da norma, né? B para edifícios, cadê o B? Aqui, B para edifícios residenciais e C, aqui, edifícios comerciais, certo? Então, locais em que não há predominância de peso de equipamentos que permaneçam fixos por longos períodos de tempo, nem elevadas concentrações de pessoas, edifícios residenciais. Locais em que há predominância de pesos de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo ou de elevada concentração de pessoas, edifícios comerciais, certo? Escritórios, edifício público e assim por diante, tá certo? E no caso de biblioteca, arquivo, oficinas e garagens, que aqui entra indústria, né? São esses valores aqui, tá certo? Então, para edifícios residenciais, aqui, ó. O que nós estamos usando lá é o Psi2, tá certo? Deixa eu ver aqui, eu acho que ele não está falando aqui. Aqui, ó, Psi1, aliás, desculpa, Psi1 para combinações frequentes e o Psi2 para combinações quase permanentes, tá certo? Como nós vamos utilizar aqui combinação frequente, então aqui é o Psi1. Para uma... eu volto aqui, ó, certo? Psi1 para edifícios residenciais, 0,4, tá certo? Então, por que na combinação frequente a gente usou 0,3? Porque é o Psi2, é o que nós fizemos na aula de ontem, tá? Esse 0,3 aqui, só para também não ficar uma coisa solta, é o Psi2, porque é para combinações quase permanentes. Psi2, Psi1, combinações frequentes, tá certo? Então aqui
para combinações frequentes. Então, nós vamos ter essas combinações aqui, esses valores coeficiente de... Aqui são fatores de redução, né? O coeficiente de redução, não são o coeficiente de ponderação. Ponderação é o gama. Tá certo? Tudo bem? Mais para frente eu também vou fazer uma aula ou duas sobre ações e segurança. Vocês tiveram essa aula? Acho que não, né? Acho que vocês não tiveram. A gente vai fazer uma aula sobre ações e segurança, e aí a gente vai ver bastante coisa, porque essa é um dos pontos, digamos assim, de bastante dúvida, né? Porque você pega a norma 86 e 81, ela é muito geralzona. Mesma coisa, ó. Isso daqui, na verdade, que eu estou mostrando na 6118, nada mais é do que um Ctrl+C, Ctrl+V da 86 e 81. Você vai ver isso na norma de madeira, você também vai ver isso na norma de metálicas, tá? Porque cada norma, ela pega aquilo que mais se aplica, né, para aquele material, tá certo? Não muda muito pouca coisa, tá certo? Mas isso aqui é exatamente o que está na norma 86 e 81, tá aqui, ó, tá? Tá até referenciado aqui, tá? Então aqui o estado limite de serviço, combinação rara é 1, então por isso que não tem nenhum coeficiente de redução, tá certo? Combinações últimas, normais, isso aqui é exatamente o que está. Então aqui, ó, combinações normais, estado limite último, excepcionais e também especiais ou de construção. Eu vou dedicar aí umas 2 ou 3 aulas ou mais até para a gente falar desse assunto, que é um assunto bem importante. E aqui, ó, as combinações quase permanentes, ação permanente, valor característico, ação variável, valor característico e o psi2. Combinação frequente. É que no nosso caso do exercício, nós temos apenas uma ação variável, mas observe que eu posso ter mais de uma. Então, o que acontece na combinação frequente? Se eu tenho, por exemplo, duas ações variáveis, uma de equipamento, ou vento, ou sobrecarga, enfim, tenho duas, né, vento e sobrecarga, por exemplo, eu tenho que fazer a primeira, aquela que eu julgar principal, eu multiplico aqui pelo psi1. As demais passam a ser secundárias e eu vou utilizar o psi2, que geralmente é um coeficiente menor do que o psi1, que é menor que o psi0, tá? Então, nas combinações frequentes de serviço, a ação variável principal, né, é tomada com valor frequente psi1, vezes o valor característico da ação. E as demais ações variáveis são tomadas com seus valores quase permanentes, psi2. Deu para entender? Aqui eu vou dar só essa pincelada para a gente entender isso, mas a gente vai fazer aulas específicas sobre esse assunto. E na combinação rara, um detalhe, que como a gente só tem naquele exercício uma ação variável, né, o que aparece é só isso aqui. Mas, na verdade, se eu tiver mais de uma, eu preciso levar ela em consideração. Tá certo? Então, a principal, eu não faço nenhuma redução. As demais, que são as secundárias, sejam elas quantas forem, eu multiplico pelo psi1. Que aí seria o valor frequente, né? Aqui, ó, os valores frequentes. Tá certo? Tranquilo. Tem umas aulas bem interessantes sobre esse assunto. Eu acredito que vai ajudar a abrir bastante, porque quando a gente fala de combinação, isso ajuda bastante na hora de você fazer a composição do carregamento,
né? Fazer correto. A gente vai ver isso também. Mas, continuando aqui, né? Já entendemos aqui, aqui ó, vou até pôr edifício residencial. Certo? Então, aqui vai ficar 20 mais 0,4 vezes 6. Isso vai dar 22,4, nós já calculamos isso anteriormente, né? Por metro, certo? Muito bem. Para abertura de fissuras, deixa eu ver se isso está... Vou colocar aqui as equações. Então, essa é a combinação. Para abertura de fissuras, nós temos duas equações que a norma apresenta e essas duas equações, né, eu vou explicar aqui direitinho. A primeira, esse primeiro termo é igual nas duas, né? Aqui o parâmetro eta1, que é relacionado à superfície da barra, ou seja, a rugosidade dessa barra, né, do aço que está sendo aplicado ali na viga. Se é uma barra que tem, no caso do CA50, ele tem aquelas, me fugiu o nome, É o tem entalhe. Não é entalhe. Nervura? Nervura, isso, obrigado. Tem as nervuras. O CA60 tem os entalhes. Ele tem o que a gente chama de moças, que são pequenas depressões na superfície. O CA25 é liso. Então, para cada tipo de barra, você tem um coeficiente eta1, porque dependendo da aderência que essa barra proporciona, isso muda totalmente o cálculo da abertura de fissuras, tá? Então, quanto maior a aderência, melhor a resistência na abertura de fissuras, tá certo? E depois aqui nós temos a tensão na armadura, né, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes 3 vezes a tensão na armadura, dividido pelo FCTM, resistência à tração média, né, do concreto, tá certo? Essa é a primeira equação. A segunda equação, esse primeiro termo aqui é a bitola, né? 12,5 vezes o parâmetro de rugosidade da barra. Aqui o segundo termo também é igual, tensão da armadura, módulo de elasticidade. Aí muda esse terceiro termo aqui, que vai ser 4 dividido por ρr mais 45. E aqui é o seguinte, a norma diz que eu tenho que pegar o menor valor entre os dois. E aqui gera muita dúvida, porque teoricamente não seria o maior, se a gente for pensar assim, poxa, a maior probabilidade de abertura de fissuras, só que o que está sendo considerado aqui não é com esse propósito. Na verdade, o que nós estamos verificando com essas duas equações? Tá? A primeira, eu vou verificar a abertura de fissuras, tá certo? Então veja que até aqui é igual, tensão na armadura, né? O parâmetro de rugosidade da barra. E aqui eu verifico, na verdade, nós estamos fazendo duas verificações. Abertura de fissuras devido ao efeito da tensão na armadura e
a tensão resistente à tração do concreto. Então, essa relação permite uma abertura de fissuras X. A segunda verificação, a gente vai ver o que é esse ρr aqui. O ρr é uma taxa de armadura considerada numa determinada região que envolve, região de concreto, que envolve as barras tracionadas. Barra comprimida, não preciso fazer isso. Tá? Então, esse ρr é uma taxa de armadura em relação a uma área de concreto que envolve as barras tracionadas. Tá? Então, essa verificação, com base nesse parâmetro, permite uma determinada abertura de fissuras também. Tá? Então, não é que vai abrir uma fissura X ou Y. Inclusive, a própria norma, ela fala que esses parâmetros, esses dois cálculos, né, dessas duas equações, elas não dão uma... eu não estou calculando a abertura de fissuras real. Nós estamos calculando uma probabilidade em função desses parâmetros, né, de uma possibilidade de abertura de fissura nessas dimensões. Tá certo? E a norma estabelece limites de acordo com a classe de agressividade ambiental, né, como está aqui. Então, para a classe 1 é 0,4, classe 2 e 3, 0,3 milímetros e classe de agressividade ambiental 4, 0,2. Tá? Para esse exercício, a gente vai usar esse parâmetro aqui como referência. Tá? Então, não é que aqui eu vou ter, por exemplo, 0,1 e aqui eu tenho 0,01, por exemplo. Ah, mas então a probabilidade maior é esse. Veja, você concorda que eu estou analisando a mesma viga. Então, nessa viga, vou fazer só essa parte aqui. Aqui nós temos as barras. Já vou fazer esse desenho aqui, porque já vai ser útil para o que eu pretendo. Aqui no caso, são 3 e 3, né? São 6 barras. O que nós temos é isso aqui, certo? E mais para cá um pouco. O que nós temos é isso aqui. Tá? Aqui estou cortando a seção da viga. Então, veja, essas duas verificações, a primeira eu verifico a resistência à tração do concreto, tá? E eu aumento 3 vezes a tensão na armadura. Então, isso vai proporcionar aqui uma abertura de fissuras, tá certo? Em função da tensão da armadura, em função da resistência à tração do concreto. A segunda verificação, nós vamos pegar uma região, né? Por exemplo, chegaram a ver isso, mas, por exemplo, eu tenho uma barra e essa região aqui, né, ela em volta da armadura, ela tem total 15 vezes o diâmetro da barra, 7,5 para cada lado, em todas nas duas direções, para cima e para as laterais, né, na vertical e na horizontal, tá certo?
se a gente pegar essa 15 para cada lado, né, aí tem algumas considerações que a gente vai fazer, certo? Aqui, ó. Então, aqui é 15 vezes o diâmetro da barra e aqui também. 15 vezes o diâmetro da barra. 7,5 para cada lado, né? Nas laterais e também na vertical. Ok? Então, se eu pego, por exemplo, essa região aqui e colocar isso em todas as minhas barrinhas aqui, vocês vão observar que isso vai sobrepondo, né? Essas regiões, elas vão se sobrepondo, tá certo? Então, na verdade, o que nós vamos fazer? Aqui, ó, se eu centralizar, ela chega até a ficar fora da seção da viga. Certo? Tá? Então, na realidade, eu não vou pegar essa área e multiplicar pelo número de barras. Eu vou pegar uma área. Claro que os limites são a própria seção da viga, né? Obviamente, senão ela não tem como sair da viga. Então, eu vou pegar apenas o limite, né? Formado pela própria dimensão da viga e o máximo que der aqui, tá certo? Então, a minha área que a gente vai utilizar é essa daqui, tá certo? Eu vou apagar isso. Essa área aqui. Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? Sim, por mim tá tranquilo. Então, muito bem. Então, aqui eu vou ter uma altura, uma largura, e essa é a minha área de concreto. Tá? Porque esse parâmetro ρr, que é a taxa de armadura, é a área, a área de aço dividido pela área de concreto. A área de aço dividido pela área de concreto que envolve as armaduras, tá certo? Que envolve as armaduras. Então, para eu pegar essa altura aqui correta, eu preciso ter, né? Então, aqui eu tenho D', espaçamento vertical, e depois jogo 7,5 vezes o diâmetro para cima, tá certo? Então, aqui eu tenho que ter Professor, Oi. uma curiosidade construtiva aqui. Do jeito que está disposta essas barras aí, porque normalmente eu veria ou eu idealizaria essa barra que está no meio da parte superior, ela não tem envolvimento de estribo, né? Aí eu teria que passar um estribo a mais para pegar ela. Essa aqui? Pode ser isso, né? Pode ser. Aquele gancho em S igual de pilar? Você pode pôr uma barra na vertical ou pôr uma barra na horizontal. Ou, na verdade, você pode até pegar. Então, só que aí é o seguinte: a gente vai ver também isso mais para frente. Uhum. Se eu pegar essa barra e ponho ela aqui, já muda tudo, né? Muda tudo. Sim, sim. Tudo até, inclusive, a altura útil da viga muda. Sim. Tudo isso muda. Não, é que eu nunca pensei na possibilidade de colocar ela no meio, por questão construtiva mesmo, não me imaginava que podia. Não, pode colocar ali. Geralmente, construtivamente, digamos assim,
não fica uma coisa muito fácil de executar, o pessoal não gosta muito, né? Mas... sim, mas se favorece o cálculo, Exato. não tem muito que gostar. Você fala, pô, se por conta dessa modificação eu vou ter que aumentar a minha viga em tantos por cento, tantos por cento de concreto, só por causa de uma questão construtiva. A gente tem que Exatamente. modelar. Mas o pessoal não gosta não. Aqui, 7,5 vezes o diâmetro. Aqui, na verdade, não é o espaçamento vertical. O espaçamento vertical é face a face de barra, né? Então, o espaçamento vertical, ele sai aqui, ó. Aí, no caso, daria o espaçamento, mas Mais um diâmetro. mais um diâmetro se os diâmetros forem iguais, né? Isso, exatamente. Aqui é o espaçamento vertical. Então, aqui vai ser espaçamento vertical mais o diâmetro. Certo? E aqui embaixo é fácil, é o BW. Tá? Aqui é o próprio BW. Não tem nenhuma... Tá? Isso no caso de viga é desse jeito. Em laje, a gente vai ver também depois, é um pouquinho diferente. Porque às vezes as barras estão mais afastadas do que os espaçamentos. Aí a gente faz para uma barra. Tá? Aqui... Isso é uma coisa que eu nunca... Bom, pelo menos no que eu já li, eu nunca achei essa preocupação da fissura em laje, né? O pessoal fala, não precisa. Mas tem, né? Fissura, tudo Sim, porque se fissura, a né? deformação for excessiva, vai fissurar. Isso. Tudo que é concreto fissura. Toda peça de concreto fissura. Não tem como. Nem que seja pela aquela retração da cura também, né? Ocorre a fissura. Então, só que a gente pensa em fissura quando ela aparece aqui, na superfície. Só que as fissuras dentro, por exemplo, com 30% da tensão, internamente já existe fissura. Sim, de uma forma invisível ao olho nu. Exato, mas essas fissuras elas estão aonde? Na interface do agregado, da brita, agregado graúdo. Então, na superfície da brita já começa a ter fissuras, com 30% da tensão. Com 50%, essas fissuras aumentam, né? Ainda próximo à superfície do agregado. À medida que aumenta a tensão, essas fissuras se propagam. Então, a gente não... Isso é uma coisa muito interessante. Quer ver? Eu vou até abrir aqui. Deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui para vocês. Acho que é aula concreto, estado endurecido. Aqui, ó, com 30% da tensão, eu tenho microfissuras que chama de zona de transição, que é a interface da argamassa, areia, cimento com o agregado, né? Isso 30% da tensão última, claro, tá certo? Tensão é o percentual da tensão última. 50% da tensão última, eu tenho já fissuras maiores, também nessa área, zona de transição. Então, à medida que essas fissuras aumentam, elas vão, quer dizer, que a tensão aumenta, essas fissuras elas passam, elas saem da zona de transição e vão se juntar. Aí é onde quebra tudo, ela entra em colapso.
Deu para entender? Deixa eu ver aqui. Entendi sim. Interessante. Certo? Então, fissura é algo que o concreto vai conviver o tempo todo. Tá? Então, vamos lá. Então, veja, a abertura de fissura, qualquer peça de concreto fissura, certo? Então, não tem é a mesma coisa. Laje não precisa de estribo. As lajes mais... a gente vai ver isso em laje também, né? Não se usa estribos em lajes, nas lajes convencionais. Se você tem uma laje acima de 30 centímetros de espessura, maciça, precisa usar estribo. E a gente vai ver também como que eu faço a verificação de força cortante na laje. Por que a gente não usa? Porque, na verdade, não precisa nas lajes com espessuras menores, que é o que a gente está mais habituado, 10, 12, 15 centímetros de espessura. Estou falando de laje maciça, né? Laje pré-moldada, laje... qualquer outro sistema de laje, isso que eu estou falando já não vale, tá? Tô falando de laje maciça retangular, certo? Precisa fazer a verificação tanto de cisalhamento, em outros sistemas também, mas aí a gente vai ver isso mais para frente, certo? Mas tem que fazer verificação de fissuras e verificação de deformações, e isso não tem como fugir, tá? Acho que a maioria das pessoas que falam, não precisa, primeiro, falta de conhecimento, e segundo, falta de interesse em querer, né, aprender. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso... Então, a verificação da fissura, abertura de fissura, é feita por essas duas... Deixa eu apagar esses valores aqui, senão depois confunde, né? Vou usar essas duas equações. E a norma diz que é para pegar o menor dos dois. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu fazer o cálculo de fissuras considerando a resistência à tração do concreto ou pela taxa de armadura, na verdade eu estou verificando a eficiência dos dois sistemas. O concreto resiste melhor do que essa taxa de armadura envolvida pelo concreto? Qual dos dois é mais eficiente? É isso que a gente está verificando. O mais eficiente, como se trata da mesma viga, é óbvio que ele é que vai atuar, impedindo que essa abertura de fissura seja maior do que essa proporção. Tudo bem? Certo. Então, ok. Tá? Então, na verdade, o ROR é uma taxa de armadura passiva. Nós estamos falando de armadura passiva, tá? Não é armadura ativa, no caso de protendido, nada disso. Ok. Bom, então aqui eu defino essas dimensões e eu calculo aqui o ρr, tá certo? Para essa nossa viga. Então, vamos pegar aqui. Então, nós vamos precisar aqui da inércia equivalente para combinação frequente, né? Nós fizemos isso lá atrás, acho que está aqui. Combinação frequente, né? Esse é o carregamento, momento máximo, mas eu quero a inércia equivalente. Combinação quase permanente, combinação frequente, tá certo?
10.600, daqui, esse é esse valor aqui. Para combinação, né? Depois eu preciso da tensão na armadura. Deixa eu ver se a gente calculou aqui ou calculou na outra etapa. Calculou na outra etapa aqui. Não. Acho que está aqui. Tensão na armadura. Ok. Então aqui, tensão na armadura, deformação, tensão no concreto, deformação da armadura. Curvatura. Certo? Tensão na armadura é essa daqui. Eu vou usar a tensão da armadura com base no estádio 2 puro, tá certo? Não é a tensão na armadura inicial. Então é essa tensão na armadura aqui que a gente vai utilizar. Ok? Então temos aqui, e também vamos precisar da resistência à tração no concreto. Está calculado aqui em algum lugar. Deixa eu ver se está aqui. Acho que aqui não deve ter, não. Se não tiver, a gente calcula. Não, aqui não vai estar. Acho que não temos, não. Não foi calculado, mas a gente calcula aqui. Então, vou precisar calcular aqui. Então, o FCTM é 0,3 do FCK elevado a 2/3. Né? Concreto aqui é 25 MPa, então 0,3 vezes 25 elevado a 2/3. Isso aqui vai dar 2,56 megapascal. Transformando isso em kN centímetro quadrado, divide por 10, 0,256 kN centímetro quadrado, certo? Muito bem. Bom, o que falta a gente determinar aqui é essa taxa de armadura. Né? Temos a tensão na armadura, temos aqui depois eu vou falar sobre melhor, um pouco mais sobre isso, que também está definido lá na norma. Então, preciso calcular agora a taxa de armadura passiva. Para isso, eu preciso ter essas dimensões. Vamos considerar aqui diâmetro é 16, né? O diâmetro das barras 16 milímetros. O espaçamento vertical, acho que a gente não chegou a calcular não, né? Não. Bom, eu vou adotar um valor, só para simplificar, mas o espaçamento vertical ele é o maior desses três parâmetros. 0,5 vezes a maior dimensão do agregado, então, se for brita 1, é 19 milímetros, se for brita 2, 25 milímetros. O diâmetro da barra, ou 20 milímetros, tá certo? Então, mesmo que seja brita 2, 25, metade vai dar 12,5,
a barra é 16, ou 1,6 centímetros. Então, o espaçamento aqui vai ser 2 centímetros. Tá? Milímetros. Então, aqui, 20 milímetros mais 16 milímetros vai dar 36 milímetros aqui no total. Certo? Esse EV mais o φ. Então, o ρr, aliás, a área de concreto vai ser 7,5 vezes o diâmetro, mais espaçamento vertical, mais o diâmetro, mais d', tá certo? Então, aqui, 7,5 vezes... Põe em milímetros já. Tanto faz. Pode pôr em centímetros. Aqui não tem problema. 1,6 centímetros, mais espaçamento vertical 2, mais 1,6, mais o d', né? O d' é o cobrimento, armadura transversal, mais metade da barra, né? O d', vamos considerar um cobrimento de 3, milímetros, armadura transversal 5 milímetros, certo? E a armadura longitudinal é 16. Então aqui metade vai dar 8, certo? 30 com 5, 35, com 8, 43, 4,3. Tudo bem? Eu vou até fazer separado aqui, ó. 3 mais 0,5 centímetros mais 0,8. Tá? Então, a altura total isso tudo aqui vezes o BW. Vou até pôr mais para cá. Então, aqui, ó, a área de concreto vai ser... Deixa eu abrir a calculadora aqui. Professor, a chave ali tá fora. É verdade. Agora que eu vi também. A chave é aqui. Deixa eu só... Aqui, 7,5, 1,6, 6 vezes 12 centímetros, mais 2 vezes 1,6, 3,2, mais, aqui vai dar 4,3. Professor, não é 2 vezes, não. É 2 mais, né? É 2 mais. É verdade. Obrigado. Dá 3,6. Certo? Então, aqui vai dar 7,9, né? 7,9, 7 com 12 vai dar 19,9 centímetros vezes o BW, que é 15.
19,9, 15 vezes 298,5. Quadrado. A área de aço são 6 vezes o diâmetro de 6 vezes a área de aço, né, de uma barra. 16 milímetros, não me engano, dá 2,01. 16 ponto 8, 2,01 vezes 6 dá 12,06 centímetros quadrados, certo? Área de aço, área de concreto. Então a taxa de armadura passiva vai ser 12,06 dividido por 298,5. Que dá 4,04, 10 a menos 2. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo. Okay. Bom, então aqui a gente já tem todos os valores que nós precisamos. Aí é só substituir agora nessas duas equações, tá? O eta, só para a gente... Deixa eu achar ele aqui. Estou procurando aqui na norma, rapidinho já. Achei. Aqui a região que envolve, aqui as duas equações. Deixa eu ver se vai. Não, tá na página 34, professor. Tá lá atrás, né? Tá. No item, se eu for pesquisar pelo item, é 9.3.2.1. Lá na página 34. Aqui. Muito bem. Aqui, ó. Valor de resistência com relação à aderência, mas isso é para o cálculo de... Mas é o mesmo parâmetro, tá? É o mesmo parâmetro. Mas aqui é para o cálculo do comprimento, da força de... A força de tração... ou de ancoragem, né? O FBD, medida pela força de ancoragem, que é em função da resistência à tração do concreto, né? O FC TD é a resistência à tração do concreto de cálculo, que é o FCTK pelo gama C. O FCTK é o 0,7 do FCTM, né? Então aqui, mas o que interessa para nós agora é tabela 8.3. Vamos ver essa tabela 8.3 aqui só para... A tabela tá para trás, tá na página 29. Eu imaginei. Essa 8.4.
Essa daqui, ó. Deixa eu copiar ela, vou colocar lá. Tabela 8.3. Coeficiente de aderência, vamos voltar aqui. Onde estávamos aqui? É a mesma coisa, não vai fazer diferença. Para nós aqui não. Então é só isso mesmo. O que interessa é aquela tabelinha ali, certo? Então esse coeficiente de aderência é em função. Então aqui na realidade, só para a gente entender e também ter o que é barra lisa? É o CA25. Entalhada, CA60. Nervurada, CA50. Tá? Beleza. Muito bem. Bom, agora sim é só substituir os valores aqui, né? O diâmetro, você já pode colocar em milímetros, porque aí você já tem a resposta em milímetros. Porque aqui, ó, é tensão por tensão. Então, anula. Pode por megapascal anula. Aqui é a mesma coisa. Então, as unidades aqui, elas vão se anular. Aqui é a mesma coisa. Aqui já é adimensional, aqui se anula. A única unidade que vai sobrar é milímetros, tá? Então, já pode colocar 16 milímetros aqui, é mais fácil. Então, vamos lá. WK1, 16 milímetros. No nosso caso aqui, é esse aqui que a gente vai usar. Então, 12,5 vezes 2,25. Vezes a tensão na armadura, 25,14 kN/cm², pelo módulo de elasticidade, 21.000 kN/cm². Depois, 3 vezes tensão na armadura, 25,14, dividido pelo FCTM 0,256. Ok? Então aqui tem 16, 12,5, 2,25 vezes divide 25,14, 21.000 divide 3 entre 25,14 vezes 0,256 divide vezes. Então aqui, ó, 0,2 milímetros, tá? Para essa primeira verificação aqui. Agora a segunda verificação. WK2. Aqui é igual 16, 12,5, 2,25 vezes 25,14, 21.000. Aqui agora é 4
dividido pelo ρr, que é o 4,0410 a menos 2, mais 45. Então, aqui, 16, 12,5, 12,25 vezes de 20. 25,14, 21 mil. 4,04. Não aceitou. Bom, vou ter que fazer aqui, não tem problema. Aqui, 4,04 a menos 2 divide 45 mais vezes e vezes. Então, 9,8, 10 a menos 2. Ou 0,01 ou 0,098, né? Milímetros. 0,01. Para nós aqui também não precisa ser uma escala nanométrica, né? Que não vai adiantar o micrométrico. Micrométrica para nós aqui não vai refrescar nada. Mas 0,01. Nesses dois casos, qual que vai ser o valor de WK, o menor dos dois? Então, é 0,01 milímetro. Mesmo que aqui tivesse dado 0,4 milímetros, que é maior do que o limite que a gente estabeleceu inicialmente, tá certo? Vou pegar esse menor. Então, para essas condições, é menor do que WK limite, que é 0,2 milímetros. É porque no caso, como o primeiro módulo ele considera muito a questão da tração do concreto, e o concreto já está falhando mesmo, quem está segurando a fissuração é o aço, né? Exato. Seria essa visão aí, o aço realmente está... O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, verificando os dois mecanismos que existem dentro da viga de concreto armado com resistência à tração. A abertura de fissuras, ela vai acontecer se houver força de tração. Tracionou o concreto, ele fissura, né? Claro que a partir lá do limite de resistência, de abertura de fissura. Então, eu estou analisando no primeiro caso a resistência à tração contra a abertura de fissuras, o mecanismo do concreto, a tensão do concreto resistente, tensão resistente à tração, é suficiente? Nesse caso até que é. Agora, a taxa de armadura, né, pela área de concreto, ela é mais eficiente ainda. Então, na verdade, a taxa de armadura, por possuir uma eficiência maior em termos nesse mecanismo de resistir à abertura de fissuras, ela acaba predominando em cima do concreto, entendeu? Sim. Mas aí uma coisa que você tinha comentado antes é que, apesar de ter esses cálculos, a gente não está tendo uma visão real, né? É só Não, uma simulação. não. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui na norma, acho que era a página 170 e alguma coisa, 574. Eu vou pegar aqui e vamos... Não, passei, tá mais uma. Antes. Então
Vamos ver o que a norma fala. Controle de fissuração através da limitação da abertura. Ela é estimada, né? Então, o valor de abertura de fissuras pode sofrer influência de restrições às variações volumétricas da estrutura, difíceis de serem consideradas nessa avaliação, de forma suficientemente precisa. Além disso, essa abertura sofre também a influência das condições de execução da estrutura. Então, veja, é difícil, como a própria norma admite, é muito difícil você calcular com exatidão quanto vai abrir de fissura, porque são muitas variáveis. Variação volumétrica e também os problemas de execução, que a gente sabe que é uma maravilha, né? Então, por essas razões, os critérios apresentados a seguir devem ser encarados como avaliações aceitáveis do comportamento geral do elemento, mas não garante a avaliação precisa da abertura da fissura específica. Então, a própria norma admite isso. O que nós calculamos aqui é uma tendência de abertura de fissura do comportamento com base no que nós analisamos anteriormente, tá? Admitindo que todas as... aqui nós já estamos fora, né? Por exemplo, nesse caso aqui. Aqui já estamos fora. Ou seja, se acontecer isso, vou ter uma flecha maior. Nessas condições, porque aqui eu não estou calculando pela combinação frequente, é isso que a gente precisa entender. Isso, o cálculo aqui, a verificação de fissuras é pelas combinação frequente. A flecha é pela combinação quase permanente, certo? Então, não é uma comparação direta, tá? Tá certo? Porque eu estou analisando com base em carregamentos ou combinações de carregamento diferente, tá certo? As deformações. Bom, então, aqui o que a gente calculou é uma tendência do comportamento, que pode ou não representar aqui, ou melhor, ela dá uma... O que ele está dizendo é o seguinte: dos dois mecanismos da estrutura do concreto, né, seja pela resistência à tração do concreto ou pela taxa de armadura, eu tenho o melhor, o mecanismo mais eficiente é a taxa de armadura passiva em relação à área de concreto que envolve. Por que a área que envolve? Aqui entra outro conceito, que é a compatibilidade física dos dois materiais. As deformações de concreto e aço e na interface aço-concreto, na região de aderência. Então precisa ter aderência, porque se essa barra sofrer qualquer escorregamento, ela perde a funcionalidade de resistir aos esforços de tração. Tá certo? Certo. Então, e eu estava dando mais uma analisada aqui. Como a tensão que utilizou foi a tensão no estádio 2, né? Uhum. Então, a gente, para esse tipo de equações que a gente usa, não estamos levando em conta o tipo de carregamento, né? Não vai fazer diferença, né? Se eu não me engano, o estádio 2 é estádio 2. Aí não... Então, a gente está levando em conta quando eu utilizo a tensão na armadura no estádio 2, seção fissurada. Mas ela é independente se a gente está no caso de frequente, raro ou permanente, né? Ela é sempre igual. Sim, é no estádio 2 puro, exatamente. Mas aí isso também agora é, vamos dizer assim, entre aspas, corrigido pela inércia equivalente. Né?
apesar que a gente não utiliza a inércia. A gente não usou a inércia. É isso que eu tentei verificar, qual que era a influência do tipo de carregamento em relação ao que a gente fez até agora. Não teve influência, não. Então, é que na realidade há uma perda de rigidez. Então, se a gente fosse calcular pela tensão na armadura, cadê aqui? Acho que está aqui. Aqui? Não, está aqui mesmo. Ah, tensão na armadura em relação aos carregamentos que a gente fez, né? Ó, se eu pego pela tensão na armadura o valor inicial da seção não fissurada, o comportamento é outro. Então, como eu tenho uma tensão menor na armadura, o que nós estamos fazendo aqui, quando eu considero essa relação, a taxa de armadura? Tá? Eu tenho uma taxa de armadura pela área de concreto, isso não muda. Mas eu tenho uma tensão, tá para baixo. Com uma tensão menor, esses valores são menores. Consequentemente, eu vou ter uma abertura de fissura menor também. O que isso quer dizer? Quanto maior a tensão, maior o alongamento do aço. Quanto maior o alongamento do aço, o que ele está fazendo aqui é o seguinte, né? Eu estou calculando uma relação entre a tensão na armadura e a tensão no concreto. Poderia, não sei se daria certo fazer isso pelas deformações, ou seria muito complexo. Mas quanto maior a tensão na armadura, né, maior a deformação do aço. Quanto maior a deformação do aço, maior a deformação do concreto na região aderida ao aço. Então, sim, uma coisa está totalmente relacionada à outra, né? Como eu tenho uma perda, na verdade a inércia ela está aqui já, aqui dentro, né? Dentro desse cálculo da tensão na armadura, ela aumenta devido à perda de rigidez da viga devido à fissuração. Então veja que, né, isso tudo de alguma forma está totalmente interligado, né? Então a gente analisando essas fórmulas, equações, vou calcular a fissura. Então, o que a gente está calculando na verdade? Quais são as considerações que nós estamos fazendo? Eu acho que isso que é importante a gente entender, não simplesmente fazer algo mecânico, né? Então, eu levo em conta o parâmetro de aderência da barra. Nós levamos aqui é uma relação de tensão da armadura pela tensão do módulo de elasticidade. Então, o módulo de elasticidade é o quê? Tensão por deformação específica. Então, de certa forma, a deformação específica ela está sendo considerada aqui, tá certo? Nessa relação, nessa razão. Sim. E aqui é a razão da tensão da armadura pela tensão de resistência à tração do concreto, certo? Então, todos esses parâmetros, né, na primeira equação, é a relação de tensão e deformação do aço em relação à resistência à tração do concreto. No segundo caso, eu levo em conta a taxa de armadura, né? Essa expressão toda, a gente não tem aqui como que chegou nisso. Mas a taxa de armadura tá implícito a questão da envoltória de concreto, né? Que é importante também. O tanto de concreto que está sendo abraçado, né? Vamos dizer assim, por essa armadura. Sim, levando em conta que nesse segundo termo eu tenho tensão módulo elasticidade, novamente tensão por deformação, né? Então esta relação aqui, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui na verdade é a deformação específica, 25,14 por 21 é a deformação específica. Por quê? Né? O módulo de elasticidade é tensão por deformação, né? O que é a deformação? Passo ela para lá e o E vem dividindo. Tensão por deformação. Então, isso aqui na realidade é a deformação do aço, da armadura. Certo, é isso. Isso que nós estamos calculando aqui é a deformação específica do aço.
Ok? Ok. Bom, muito bem. Dúvidas, perguntas? Tudo bem aí, Camila? Bom, deixa eu ver aqui. Muito bem. Tudo certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Ok. Bom, muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Isso não é. Tá, então vamos próximo aqui. Acho que a gente pode ver isso aqui. Eu estava pensando ontem em relação a... Eu acho que teria uma outra verificação que a gente poderia fazer. Na verdade, tem mais alguns detalhes que a gente pode considerar para efeito de... Deixa eu só ver aqui. Estava pensando ontem, até com base no que você perguntou, Roberto, a respeito do detalhamento da armadura, comprimento de ancoragem. Acho que é melhor fechar esse assunto e depois a gente parte para lajes, porque... Ah, entendi. A gente poderia pegar, já que a gente já tem todos os dados desse exemplo, né? Tentar simular alguma Exato. coisa. Então, assim, deixa eu ver aqui. Apesar de ser uma viga que tá um pouquinho fora, né? Na verdade... Mas eu acho que não influencia. Uhum. Então, aqui... Tá, uma outra, então vou colocar aqui, falar um pouco sobre, na verdade não é nem detalhamento, mas são algumas armaduras complementares que a gente fala muito em armadura de flexão, armadura transversal, mas existem, deixa
Deixa eu ver como é que eu vou chamar isso aqui. Vou chamar de armaduras complementares. E foi. Isso aqui é chato. Complementares. Muito bem. Então, aqui é o seguinte. Uma dessas armaduras é a armadura de costura. Tá? Então, eu vou até copiar aqui as imagens só para a gente ganhar tempo. Tá? Então, vamos supor, temos aqui uma viga contínua. Eita. Uma viga contínua, certo? Então, temos duas seções, meio do vão e apoio. Tá? Se eu tenho uma seção T, no meio do vão, a mesa comprimida. Se eu tenho aqui no apoio, mesa tracionada, tá certo? Tá? Certo. Então, o que que acontece? Então, por exemplo, no meio do vão, que é a seção 1, eu tenho mesa comprimida. Então, nós vamos ter aqui uma armadura de costura. O que é essa armadura de costura? Qual é a função dela? Evitar a abertura de fissuras, tá? Na superfície superior da mesa comprimida, quando submetida à flexão, certo? Na seção 2, que é no apoio, a mesa está tracionada. Então, na realidade, nessa região da mesa eu tenho a armadura de flexão, tá? Ela está tracionando em cima. Então, mesa tracionada, mesa comprimida. Certo? Então a gente vai utilizar essa armadura de costura e ela vai ser calculada em função aqui da força cortante. Aqui, armadura de costura. Então, na aba comprimida, né? A força cortante, né, na flange de cálculo vai ser B' sobre BF, a largura da mesa, vezes a força cortante de cálculo, né? Aqui, Professor, o Belin aí está tratando como o BW da viga? É isso? deixa eu só ver aqui. O B sobre. Deixa eu só pegar aqui. Exatamente.
Eu estava vendo se estava aqui na... Não está marcado na... Não está marcado na... Na figura. Mas BW. Tá? Largura da viga pelo BF. Tá certo? Então, na verdade, aqui uma relação na aba tracionada. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Só um segundo. Eu quero mostrar isso com certeza para vocês. Vamos ficar. Não, é isso aqui, ó. Na verdade, o B' não tem nada a ver com o BW. Só para pegar aqui uma outra imagem que está claro. Qual é a página agora que eu perdi? Deixa eu procurar aqui. Só um segundinho. Já. Tranquilo. Aqui, achei. Para não ficar dúvidas. Na verdade, o B' é só a largura da aba. É essa largura aqui, ó. A partir da alma até o final. Então, na verdade, é o BF menos o BW dividido por 2. Né? O B'. Ah, certo. E aí Tá? o cálculo vai ser o que fizer para um lado, eu considero para o outro. Exato. Você fez uma aba, serve para outra. Né? Desde que seja simétrico também. Então, aqui o B' Ah, sim, certo. é BF menos BW dividido por 2. E é isso aqui, ó. Aqui tá bem claro nessa imagem aqui. Certo? Então, o B' aqui, ó, é só a aba mesmo, tá? Aí tem o comprimento ds. Então, só para a gente voltar aqui agora, aqui. Onde que eu tô? Perdi. Para o caso da aba tracionada, né, a força cortante na flange, né, ou na aba, é a área de aço na flange dividido pela área de aço vezes o VD. Tá certo? Tá? Essa ASF é a área de aço que está distribuída na flange, tá certo? Acho que eu vou ter que pôr esse outro desenho aqui que é mais fácil também. Aí eu já consigo explicar melhor.
Tá? Então, aqui HF é a espessura da flange, L, né, o comprimento, e o ASF. Deixa eu ver aqui no outro desenho. Cadê? Acho que é só esse aí mesmo. Muito bem. Bom, então aqui eu calculo a força cortante na flange, que na realidade eu vou calcular essa tensão aqui, ó, esse tal F0, né, que é a tensão na flange, que é o cisalhamento longitudinal em relação à viga ou transversal em relação à seção T, tá certo? Que é a força cortante dividido por essa área, né? Que área que é essa? HF vezes DS, certo? Então aqui, ó, nós vamos calcular tal F0, que vai ser 1,15 do VFD dividido por HF vezes o DS, que é a área daquela seção, certo? Depois nós temos a taxa de armadura, que é a tensão tal F0 dividido pelo FYWD, que é a resistência de cálculo do aço, o W, no caso aqui, da armadura transversal. E isso é igual ao ASF pelo AS. E a verificação é a seguinte: essa tensão VFD dividido pelo HFDS, então aqui eu tenho uma tensão na flange, isso tem que ser menor ou igual a 0,3 do FCD, certo? E essa taxa, aqui desculpa, eu coloquei S, mas não é S, aqui é um F. Isso tem que ser maior ou igual a 0,14%. Tá certo? Então, essa é uma verificação que eu preciso fazer. Na verdade, não é na laje, quer dizer, é uma armadura complementar, que ela vai ser adicionada, obviamente, na laje, mas é a mesa da seção T, quando eu considero a seção em T. Tá certo? Certo. Isso também, independente se eu estou usando a laje como aba para seção T da viga ou uma viga em seção T mesmo, né? É uma viga em seção T, exatamente. Tanto faz. Se eu estou usando parte colaborante da laje como para compor a seção em T, ou se eu tenho uma viga em seção T mesmo. Que, por exemplo, pode ser o caso de uma laje pré-moldada, né, que é chamada de laje duplo T ou laje pi, que na verdade é uma peça onde você calcula como duas seções T, né? Você calcula. Sim. Então, aquelas lajes, essas lajes aqui, ó. Fazendo mais ou menos aqui. Esse tipo de laje nada mais é que um duplo T. Então, você calcula exatamente como uma seção T.
Sim. Aí você só duplica ela. Exatamente. Então, aqui, essa é para armadura de costura, tá certo? Essa armadura de costura, ela vai ser aplicada aqui, ó, esse ASF, transversalmente aqui, ó, por conta dessa tensão de cisalhamento que surge. Que surge por conta do quê? Dessa força resultante na flange de cálculo. Quando a viga flexiona, a seção em T flexiona, o que está acontecendo com a mesa? Está sendo comprimida. Se ela está sendo comprimida, nessa região, entre alma e aba, eu tenho uma tensão de cisalhamento. Então, eu coloco essa armadura aqui, o ASF, ele está aqui, ó. É a costura aqui. Claro que aqui você acaba atravessando, né? Serve para os dois lados. Deu para entender? Sim. Professor, volta só um pouquinho na equação ali em cima, só para eu ver se a dúvida que eu tenho é essa mesmo. Essa daqui? Pera aí. É porque tô tentando entender o seguinte, é que na da aba tracionada, a gente tem o valor de ASF, mas o ASF é o que eu quero descobrir. Então, Não, aí você calcula a taxa de armadura. Você tem a área do concreto, vai ser largura unitária, 1 metro. certo. Entendeu? E aí você tendo pela taxa de armadura, você determina qual é a área de Faço ao aço. contrário. Exato. Ah, certo. Certo. Aqui, peraí que eu copiei o negócio errado, gente, desculpe. O que eu acabei de falar isso para você, mas aqui eu tinha escrito errado, ó. HF, na verdade, é a área do concreto. HF vezes L. Só que como L é uma largura unitária, 1 metro, então, por isso que está aqui só pelo HF. Claro Certo. que se for em centímetro, né, aí já muda de figura. Mas, na verdade, você tendo a taxa multiplicando pela área de concreto, você tem a área de aço. Que é o mesmo Certo. caso, né, da armadura para... É quase uma armadura mínima, se você for ver, que é 0,15 de BWH, no caso da viga. Ah, sim. Né? Ou da laje também. BW, que é a largura unitária, vezes H, a altura da laje. Né? Muito bem. Deixa eu ver. Bom, chegamos aqui. Ainda tem mais alguns outros detalhes. A gente vai ver a armadura de suspensão, que é quando uma viga chega na outra, eu não tenho pilar. Eu tenho uma viga apoiada em outra viga. Então, nesses casos, eu preciso fazer uma armadura de suspensão. O que é a armadura de suspensão? Ela vai suspender as forças de cisalhamento jogando para cima. O que o estribo faz, na verdade? Ele pega aquela carga e joga para cima. E aí ele vai fazendo aquela ideia da treliça de Morse. O estribo, quer dizer, ele joga a carga para cima, ela desce na diagonal. Aí o próximo estribo joga para cima de novo. E assim vai até chegar nos apoios. Certo? Certo. Só que quando eu tenho uma viga apoiada em outra viga, essa região ela acaba sendo solicitada, no caso, por cisalhamento, de uma maneira bem mais, de uma maneira diferente, né, do que se ela tivesse apoiada diretamente no pilar. Então eu preciso calcular qual é a força, né, essa força que eu preciso, entre aspas,
suspender para calcular essa armadura de suspensão. Certo? Certo. Depois a gente vai ver dimensionamento à torção. A gente não viu isso, mas nós vamos ver. Dimensionamento à torção. E é basicamente cisalhamento em todo o perímetro da seção transversal. O que a torção vai fazer é aumentar aí a área de aço da armadura transversal, da armadura longitudinal. Ela afeta tudo. Certo? Chegamos aqui. Tranquilo. Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta?